Graça e paz, meus irmãos. Domingo de manhã, que oportunidade especial de estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Estamos iniciando, como o Paulinho e a Miriam já falaram, uma nova série de estudos na EBD. E os nossos diretores me deram a oportunidade, me concederam o privilégio de poder dar essa aula inaugural desse novo tema. E que tema especial, hein, meus irmãos? Eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida e eu tenho certeza que vai trazer muitas informações, conhecimento. Aliás, a escola é para isso, né? Para nos trazer conhecimento e que esse conhecimento seja praticado, experimentado, vivenciado. A aula e o assunto que vamos estudar em todas as aulas, essas 17 aulas, é sobre o Espírito Santo. O tema é o Espírito Santo e você. Que tema maravilhoso! E eu convido você a iniciarmos esse estudo, esse tema, nesse assunto tão especial e tão importante. O Espírito Santo muitas vezes é negligenciado, muitas vezes mal compreendido e algumas vezes até impedido. Por quê? Por falta de conhecimento, por ignorância ou até mesmo por pessoas que não o querem. De qualquer maneira, nós vamos ver ao longo dessas lições que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E nós estaremos estudando com a graça do Senhor, à luz da palavra de Deus, trazendo essas informações que trazem convicção, trazem e despertam a nossa fé diante da pessoa do Espírito Santo. Por isso eu convido você a pegar a sua revista. Se você ainda não pegou a sua revista, você estará recebendo, já deve ter recebido aí pelo WhatsApp, pelo grupo da igreja, toda a lição, essa lição número 1 em PDF. E eu quero que você vá acompanhando, ok? Então vamos para o nosso texto base da nossa lição, que está lá em João capítulo 14, os versículos 16 e 17. Nós estaremos então lendo o nosso texto base para a nossa lição. Vamos lá, você com a sua revista, com a sua Bíblia, com o seu celular e com a caneta, você poderá fazer anotação do lado da sua revista, grifar versículo da Bíblia, aproveite, interaja, tem questão, anota aí, manda para nós teremos um imenso prazer de interagir, de responder e de esclarecer qualquer dúvida que você tenha, ok? Vamos então para o texto bíblico. João capítulo 14, versículos 16 e 17 diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que leitura maravilhosa, a promessa do Senhor Jesus, de que nós, como cristãos, não apenas os seus apóstolos, os seus discípulos que ouviram essa palavra diretamente dele, mas para toda a igreja que viria a ser inaugurada e todos os cristãos, depois do cumprimento dessa promessa da vinda do Espírito Santo, Jesus deixa claro que nós não nos sentiríamos órfãos, de que nós receberíamos a bênção de um companheiro, de alguém como ele que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos. E essa é uma compreensão, uma interpretação muito importante para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus em nós. O Espírito Santo é Jesus em nós. Por isso, durante essa lição, eu quero caminhar com você, deixando bem claro que o nosso objetivo aqui é conhecermos sobre a pessoa do Espírito Santo, essa doutrina tão importante que, além dele ser uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu queria fazer um panorama sobre o Espírito Santo. O panorama básico já está aí disponibilizado para você e você recebeu também no seu WhatsApp e você pode acompanhar.
Nessa primeira tela que eu quero compartilhar com você, está em um panorama do Espírito Santo aí no Antigo Testamento. Então veja, na criação, e aí está os textos para o seu conhecimento, o Espírito Santo na criação, o Espírito Santo em José, na vida de José como patriarca, líderes do povo, e está aí o texto de Números, e tem inclusive um texto de Êxodo 31, e eu coloquei aí, que é aqueles homens que foram trabalhar como artesãos na confecção, na construção do tabernáculo. O Espírito Santo veio dando a eles criatividade, dando a eles discernimento, capacitando-os para exercer o artifício ali, a arte para desenvolver. Nos juízes, e aí nós temos Sansão, Gideão e todos os juízes que durante o período que o povo ficou depois da morte de Josué, Deus levantava sempre alguém para socorrer o povo, para libertar o povo, e o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas. Lembram no caso de Sansão, é bem interessante, o Espírito Santo vinha cumprir o propósito e saía, e mesmo que aquela pessoa não fosse, vamos assim dizer, tão correta, tão certa, que é o caso de Sansão aqui, dentre muitas mancadas que ele deu, mas o Espírito Santo vinha, cumpria o propósito dele, inclusive atende ao pedido, o último pedido dele, naquele fato que ele morre e acaba matando mais pessoas que eram inimigos do povo de Deus na sua morte do que em toda a sua vida. Nos reis, e aí tem o texto de 1ª e 2ª Samuel, nos profetas, e aí os profetas são homens usados por Deus, chamados pelo Senhor para poderem trazer a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo vinha e capacitava esses homens, e também as promessas sobre o Espírito Santo, as promessas de Ezequiel 36, 27 e de Joel 2, 28, os textos clássicos, né, de Ezequiel falando que o Espírito de Deus viria sobre aquele coração, Deus trocaria o coração de pedra por um coração de carne e derramaria o Espírito dele, e a profecia de Joel 2,28, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Esse é um panorama do Antigo Testamento, lembrando que nessa próxima tela aí você está acompanhando, só no Antigo Testamento tem mais de 88 citações da pessoa e obra do Espírito Santo. São bastante citações e vai trabalhando nessa questão. O Espírito Santo vinha em momentos específicos e depois saía. Vinha para apenas cumprir um propósito no povo, para com uma pessoa, um profeta, um rei, um juiz, e Deus então libertava, abençoava o povo através dessa ação do Espírito Santo. No panorama ainda do Espírito Santo, na vida de Jesus, nós vamos ver alguns textos aí no decorrer desta aula ainda, mas com certeza nas próximas aulas você encontrará todas as referências, mas nós temos no caso do próprio Senhor Jesus. E aí eu queria destacar aqui em Lucas. Lucas é o evangelho que ele, além dele ser contratado para fazer um trabalho minucioso de pesquisa, de investigação sobre o Evangelho, sobre a vida e obra de Jesus, então ele tem um trabalho todo especial de pesquisa, de levantamento de informação, mas depois ele mesmo se torna o principal companheiro do apóstolo Paulo, e ele escreve então o Evangelho que tem o seu nome, Lucas. Ele descreve a vida de Jesus, e depois os Atos dos Apóstolos, que muitos historiadores dizem que poderia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo. Lucas dá sequência nessa obra, é como se fosse uma única obra em 2 volumes, por isso que o texto de Lucas é muito rico, principalmente em relação ao Espírito Santo, porque nós vamos encontrar informação como essa, por exemplo, e aí falando da vida de Jesus, do Espírito Santo na obra de Jesus. Veja no capítulo 1 de Lucas, versículo 35, ele usa o seguinte termo, quando o anjo Gabriel fala com Maria, depois que eles estão conversando, ela pergunta como que vai suceder isso. Versículo 35, o anjo responde a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo em ação na gestação, na encarnação, na chegada de Jesus a essa
terra. E aí nós viramos algumas páginas e lá no capítulo 3 de Lucas, o batismo de João, texto clássico também, onde nós temos o Espírito Santo descendo em forma corpórea. Está lá no versículo 22, o Espírito Santo desce em uma forma corpórea de pomba, a voz do alto céu, autenticando, confirmando o chamado ministério, a vida de Jesus. Então o Espírito Santo que gerou Jesus, o Espírito Santo que autentica e confirma a obra de Jesus. E no capítulo 4, Jesus, depois que ele é levado pelo Espírito para ser tentado, ele passa por toda aquela tentação ali no deserto. Quando ele volta para Galiléia, e o primeiro verso do capítulo 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então ele é guiado ao deserto. E quando ele volta, ele pega o livro, versículo 18: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. No poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo gera Jesus, o Espírito Santo confirma, autentica a obra de Jesus, o Espírito Santo conduz Jesus, e agora o Espírito Santo capacita Jesus para o seu ministério. E nessa tela também está a morte e ressurreição de Jesus, que daqui a pouco a gente vai ver esse texto dentro da nossa própria lição. Na igreja, o Espírito Santo, Atos capítulo 2, é claro, mas aí tem a descida do Espírito Santo, a capacitação e a direção do Espírito Santo para a igreja, e aí são os dons, aquilo que o Espírito Santo fala, nós vamos ver nessa lição. A expansão do evangelho, da igreja. O Espírito Santo é que conduz Felipe, é o Espírito Santo que fala à igreja de Antioquia lá em Atos capítulo 13 e separa Saulo e Barnabé para a obra, para missões. Então o Espírito Santo o tempo todo agindo na vida de Jesus e agora também na igreja. Ele quem sustenta a igreja. E na vida do crente, fechando esse panorama introdutório aí da nossa lição, o Espírito Santo, então, ele é que opera a regeneração do crente, porque tem que nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, Jesus vai nos dizer, é só uma nova natureza, aquela natureza gerada pelo Espírito, assim como Jesus é que poderá então fazer a vontade de Deus, poderá obedecer ao Senhor, poderá conhecer o dom de Deus, que é a salvação de Cristo Jesus, a capacitação e direção, assim como na igreja, que faz através do crente. Então o Espírito Santo dá dons ao crente para a edificação da igreja, o selo e penhor, que Paulo vai falar ali em Efésios capítulo 1, versículos 14 em diante, e na perseverança dos salvos. O Espírito Santo é quem sustenta, é quem garante, é o penhor dessa nossa herança. Ok? Dado então esse panorama, nós vamos entrar então diretamente na nossa lição. Então, você precisa entender que existe uma necessidade de conhecermos o Espírito Santo. Esse conhecimento ele precisa ser desejado. Então, o alvo da nossa lição ele consiste em você entender, desejar o Espírito Santo e aplicar as experiências da fé nos seus mais diversos relacionamentos, na sua vida, no seu dia a dia, aplicar tudo que você aprendeu. Então já começo fazendo algumas perguntas para você, está aí na tela. Quem é ele? O Espírito Santo. Quem é ele? Outro Consolador? Como assim? O que quer dizer outro Consolador? Uma pessoa? Então nós podemos conversar com ele, nós podemos falar com ele, nós podemos interagir. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Que posição é essa? Quais são essas características? Vamos estudar nessa lição e eu quero convidar você para falarmos sobre a importância da vida no trabalho cristão, em todas essas demandas da nossa vida, no nosso dia a dia, a importância da ação do Espírito Santo.
Ninguém precisa ter medo do Espírito Santo. Isso é muito importante. Ninguém tem que ter medo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus e nós precisamos da ação dele em nossa vida, porque tudo que ele faz é para manifestar a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe essa mínima possibilidade, porque João capítulo 3, versículo 5, nós só é cristão ou só é filho de Deus quem é gerado, quem é nascido pelo Espírito Santo. Ok? Tem uma lenda que Billy Graham contava e está aí na sua revista, mas essa lenda é muito interessante, que um dia um índio das montanhas desceu e viu pela primeira vez o mar. Ele ficou tão encantado com aquilo que ele pegou um balde e ele entrou no mar e ele pegou um pouco daquela água e alguém perguntou para ele, mas o que você está fazendo? Para onde você vai levar esse balde? Ele falou, eu vou levar para a minha tribo, porque o povo das montanhas nunca viram o mar e eu quero que eles tenham uma ideia, uma noção de como é o mar. Que interessante que nós podemos ver nessa lenda um exemplo de que por mais esforço que fizermos, nós não conseguiremos explicar o Espírito Santo como ele é, porque nem mesmo nós entendemos. O Espírito Santo, o assunto, ele não tem limites, né? A nossa mente é muito pequena e muito limitada diante da realidade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o mar e o que a gente está aqui hoje é com um balde apenas para a gente pensar, refletir à luz do Espírito Santo sobre esse assunto tão vasto, tão relevante, tão precioso para a nossa vida. Então, nós vamos estudar essa importante lição para nós e para tudo que fizermos, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico, então, ele é outro consolador. E aí o texto de João, o próprio Senhor Jesus, deixa claro, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. E o primeiro assunto importante que precisamos lembrar é a palavra outro. E aqui o autor traz para nós algumas informações muito importantes. A palavra outro do grego, ela tem duas palavras. O héteros, né, que é traduzida por diferente. E aí tem os termos que vêm dessa palavra, heterodoxo, heterogêneo, heteronomia e etc. A outra palavra grega é allos. Allos é a palavra que quer dizer do mesmo tipo, ou da mesma espécie, ou da mesma natureza. Tá? Tem um exemplo, está aí na sua tela, o exemplo de Mateus 13, do versos 4 ao 8, quando Jesus conta a parábola do semeador, que ele fala uma semente caiu entre as rochas, uma outra semente caiu na beira do caminho, uma outra... Quando ele fala outra semente, a palavra é allos, ou seja, o solo muda, mas a semente é a mesma. Quando Jesus ele vai falar em relação ao Consolador, ao Espírito Santo, a palavra é allos. E a palavra allos quer dizer que é outro da mesma espécie, outro do mesmo tipo, outro da mesma natureza. Então esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, é da mesma natureza, da mesma espécie, do mesmo tipo que Jesus é. E isso é maravilhoso para nós. Por isso essa palavra tem um significado muito importante quando nós vamos ver a palavra, a tradução exata, ela quer dizer um outro do mesmo tipo, da mesma espécie. Então o Espírito Santo seria alguém semelhante, igual a Jesus, ok? Isso é importante. A palavra consolador... Aqui, então, nós temos a palavra consolador, a tradução é paracletos, ou seja, aquele que é chamado ao lado para ajudar. Nós temos apenas João usando esse termo. Consolador é aquele que vem para o nosso lado, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos conduzir, ok? E aí tem os textos aí na sua revista, na sua lição, para você acompanhar.
Por isso nós podemos perguntar para você, e aí, o Espírito Santo é uma pessoa? Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Ele é uma pessoa. E é uma pessoa por quê? Porque ele tem personalidade, ele tem características de personalidade. No versículo 7 do capítulo 16 de João, Jesus afirma assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus estava o tempo todo com os discípulos, Jesus estava à disposição dos discípulos. Se eles tinham alguma dúvida, Jesus respondia. Se eles tinham alguma situação difícil, Jesus auxiliava, Jesus abençoava, Jesus estava por perto. Quando Jesus fala que ele enviaria um outro Consolador, ele está falando assim: olha, vocês manterão a mesma relação, vocês não estarão sozinhos. Vocês tiverem dúvida, perguntem. Vocês precisarem, peçam ajuda. E aqui nós vamos trabalhar algumas questões dessa personalidade, porque o Espírito Santo, ele ocupa o lugar de Jesus. Ele está aqui entre nós e ele é o próprio Jesus entre nós. Por isso nós podemos recorrer a ele, por isso nós podemos ter certeza de que ele está conosco para nos auxiliar, para nos ajudar, ok? Então vamos para as características dessa personalidade, ok? Aspectos então da personalidade. Eu coloquei aqui, antes de entrar nas características que a lição apresenta, eu coloquei essa tela aqui para falar desse aspecto da personalidade, né? Primeiro, independência, ou seja, uma pessoa tem vontade própria, é uma característica de que é uma pessoa, tem vontade própria, tem sentimento, ou seja, reage, se entristece, se alegra, tem ações próprias, escuta, fala, trabalha, tem criatividade e liberdade. Essas são características, um aspecto da personalidade. Então, o que faz de você uma pessoa? Você tem a sua independência, você tem um sentimento próprio, você tem ações próprias, você tem criatividade, você tem liberdade. Isso faz de você uma pessoa. Por isso que nós devemos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Vamos lá, próxima tela, diz, ele fala, e está aí o texto, está acompanhando na sua revista, Atos 13, 2, ele fala, o texto lá da igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, ele intercede, Romanos 8, 26, intercede por nós nas nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele testifica, João 15, 26, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim, Jesus falando, ele guia, Atos 8, 29, o caso ali de Filipe, o Espírito Santo guia ele até Eunuco e conduz esta obra evangelizadora, a expansão da igreja. Ele pode entristecer-se, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, entre tantos outros textos, esses textos é o que a nossa lição apresenta, mas temos outros textos aí, você poderá ter acesso a essas informações e com certeza traz para nós aspectos da pessoa do Espírito Santo. O terceiro tópico da nossa lição, então, é que ele é a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque ele é Deus, ele é o próprio Deus, desde a criação, com os patriarcas, com o povo, com os juízes, com os reis, com os profetas, em Jesus, com a igreja, conosco. É o Espírito Santo que está na história desde sempre, desde a eternidade. Aliás, a eternidade é uma das características da sua divindade. 1 João 5, versículo 7 a 3, que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. O nome da terceira pessoa da Trindade está aí
na sua revista, você pode acompanhar. Quando nós temos o texto lá de João 4:24, falando que Deus é Espírito, não está falando do Espírito Santo, mas está falando da natureza de Deus, que é uma natureza espiritual, ok? Quando nós falamos que o Espírito Santo é Deus, é porque ele tem características divinas, né? E aí nós temos as provas da divindade do Espírito Santo. E está aí na tela para você: eternidade, Hebreus 9:14, onipotência, Romanos 15:19, onisciência, 1 Coríntios 2:10, onipresença, Salmo 139:7, santidade. O Espírito, ele já é chamado de santo, né? Então ele é o próprio santo. Imutabilidade, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, 1 Coríntios 12:4. Nas obras, ele está lá na criação, como nós já vimos, Gênesis 1:2, criação do homem, Jó 33:4, o Espírito de Deus é quem me fez. A morte de Cristo, ele está lá na morte, Hebreus 9:14, foi pelo Espírito que ele se ofereceu. A ressurreição de Cristo, ele é o Espírito que ressuscitou ele dentre os mortos. E a inspiração das Escrituras, 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A autoridade do ministro de Deus, Atos 20:28, o Espírito Santo que constituiu bispos e líderes da igreja ali, Paulo se despedindo daqueles irmãos em Éfeso. A habitação da Trindade do crente, 1 Coríntios 6:19, caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Muito bom podemos ler sobre o Espírito Santo. Ele é Deus. E a terceira pessoa da Trindade, por quê? Porque ele está com Deus. Ele opera e manifesta aqui a vontade de Deus, e ele está em toda a história da humanidade, agindo como o próprio Deus. Existe uma curiosidade muito interessante, está aí na sua revista, que é o texto de Isaías capítulo 6, versículo 3, quando Isaías ouve os anjos cantando ali, os serafins, e esse mesmo evento, João vai falar lá no capítulo 12, versículo 41, que está falando sobre Jesus, a encarnação de Jesus. E em Atos 28:25, Paulo vai falar desse mesmo texto, que é o Espírito Santo que estava agindo. Olha só que coisa, quando o texto diz Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, esse texto está falando de Deus, está falando de Jesus e está falando do Espírito Santo. É uma curiosidade muito interessante que nós podemos testificar que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E só para a gente fechar essa questão da Trindade, só para nós lembrarmos que na Trindade não há graus de divindade, não há distinção de graus na divindade, mas sim a distinção das funções, que é o termo na teologia que nós falamos da trindade e triunidade. São as três pessoas, mas a forma como elas atuam no decorrer da história. Então não tem divisão de hierarquia entre a trindade, só tem a diferença da função e da ação de cada um deles. A conclusão da revista traz aqui uma citação do Paul Yong-Shu, quando ele fala sobre o livro Bom Dia Espírito Santo. E aí é muito interessante, está aí na sua revista, que esse diálogo de manhã, ele entendendo que ele pode falar com o Espírito Santo, que ele precisa da ajuda do Espírito Santo para tudo o que vai fazer, e no final do dia ele agradece ao Espírito Santo pela companhia do Espírito Santo. E aí na nossa conclusão está aí na tela. Talvez você não concorde que um homem se levante e possa dar bom dia ao Espírito Santo, tudo bem, mas
não precisa ir para o outro extremo de tratá-lo simplesmente como uma doutrina bíblica, pois ele não é. Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Amém? Muito bom. Esse quadrimestre vai ser muito especial para todos nós e eu convido você a aproveitar todas as próximas 16 lições dessa revista, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e enriquecido pelo conteúdo bíblico que essa lição traz para nós. Um bom conteúdo, uma boa referência, e que Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical. Bom quiz agora, aproveitem aí, o Paulinho já desenvolveu algumas perguntas relacionadas a essa lição e eu tenho certeza que vai despertar ainda mais a sua curiosidade e a sua participação. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, bom domingo, estaremos juntos daqui a pouco às 19 horas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.